Olá, pessoal. Sou eu, Virginia Gerardi, dando continuidade ao nosso projeto Excelência de A a Z. Semana passada falamos da letra A, não é? Foi a autoeficácia. Hoje eu escolhi o bom humor. Vamos dar continuidade à letra B. E o bom humor, por quê? Nesse momento, estamos vivendo momentos muito tensos. As pessoas tendem a ter reações mais negativas frente à realidade. E eu percebo quanto que isso pode gerar um ambiente pesado, um movimento em que nós podemos perder a nossa energia produtiva se ficarmos focados no mau humor. E como é que nós podemos desenvolver o nosso bom humor? Precisamos entender que nós somos integrados. Então, a parte humana do ser humano, a parte emocional, a parte fisiológica, é todo junto, é uma coisa só, não é? Os neurotransmissores são os responsáveis por fazer com que haja um equilíbrio entre os vários hormônios no nosso organismo e esse equilíbrio é gerador também de bom humor ou mau humor, pode influenciar a nossa sensação de bem-estar. O bom humor, ele representa um pouco de como nós manifestamos a nossa sensação de felicidade, de bem-estar. Quais são esses principais hormônios? Os médicos apontam que existe um quarteto, é importante, né? O quarteto da felicidade. A dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina, são hormônios com palavras assim um pouco diferentes, não são muito comuns, usuais no nosso dia a dia. Mas esses hormônios, eles são responsáveis por trazer esse equilíbrio. Por exemplo, a endorfina é a sensação que a gente sente, por exemplo, esse neurotransmissor, ele é responsável por gerar aquela sensação de satisfação depois de você fazer um exercício físico prolongado, não é? A dopamina, por exemplo, que nos ajuda a ter essa sensação de recompensa quando comemos chocolate, não é? Que é até perigoso quando a gente exagera. A serotonina, que é responsável por aquela sensação quando nós estamos frente a uma realização, um trabalho significativo que gera um propósito. Então, esses neurotransmissores, eles mobilizam essa sensação de bem-estar no nosso organismo, decorrente de alguns hábitos, algumas ações que nós geramos e que colocamos o nosso organismo aí a realizar. Então, algumas estratégias podem estimular esses neurotransmissores. Entre eles, por exemplo, ter uma boa noite de sono, não é? Precisamos ter cuidado com a renovação da nossa energia. Precisamos ter cuidado também com as conversas produtivas, conversas que nós temos direcionadas principalmente a pessoas que nos ajudam a enxergar o lado mais positivo das situações desafiadoras. Então, ter amizades, cultivar amizades que nos ajudam a enxergar o lado positivo é muito importante. Reconhecer para nós mesmos os nossos pontos positivos, direcionar com cuidado as expectativas que nós geramos nas relações com o outro, não é? Contar com as pessoas sem combinar com elas é gerar expectativas que talvez possam mobilizar a frustração, que vai gerando mal-estar, não é? Escolher adequadamente os propósitos, os desafios, trabalhar as nossas inteligências, principalmente a inteligência emocional, para que ela possa favorecer a nossa tomada de consciência, despertando uma clareza de quais que são as nossas ações que são promotoras de melhor resultado na relação com o outro. Então, uma série de ações que estão mais direcionadas para a gente entender os nossos limites, as nossas fragilidades, também podem contribuir para a sensação de bom humor. Mas, além de tudo isso, eu vejo que uma estratégia que, ao estudar pessoas e observar pessoas que têm mais bom humor do que mau humor, eu reconheço que essa é uma estratégia que parece funcionar muito bem, não é? É a estratégia que ela é voltada a gente ajudar o outro,
Vocês conhecem pessoas que sejam bondosas, pessoas que contribuem voluntariamente para ajudar outras pessoas com muito mau humor? Não é comum, não é verdade? Por quê? Porque uma das formas de nós a potencializarmos o bem-estar, a sensação de bem-estar, é exatamente contribuindo para o bem-estar do outro. E por isso mesmo, provavelmente, às vezes aquela sensação de que o seu problema é o maior do mundo, porque quando nós ficamos pensando só nos problemas, eles se potencializam, não é? Talvez seu problema não possa até diminuir a percepção, não é? Se você começar a perceber que talvez tenham pessoas que precisam até de mais apoio do que você, que o seu problema não é tão grande assim como você imagina, não é? Então, um exemplo, não é? E eu combinei com vocês que a cada palavra eu traria também pessoas que pudessem nos influenciar, nos inspirar pelo bom exemplo. E eu escolhi por isso mesmo a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, vocês sabem, foi uma pessoa extremamente dedicada à causa do outro. Ela abdicou de muito conforto para que ela pudesse ter, inclusive, esse suporte, pudesse ajudar pessoas menos privilegiadas em um contexto de total falta de recurso e desfavorável para o ser humano, não é? E é delegado a ela um poema que me inspira particularmente muito e que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. São palavras importantes para que a gente possa refletir sobre essa perspectiva do bom humor. Então, ela diz o seguinte: o dia mais belo, hoje. A coisa mais fácil, errar. O maior obstáculo, o medo. O maior erro, o abandono. A raiz de todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desânimo. Os melhores professores, as crianças. A primeira necessidade, comunicar-se. O que traz felicidade, ser útil aos demais. O pior defeito, o mau humor. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O pior sentimento, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida, o caminho certo. A sensação mais agradável, a paz interior. A maior proteção efetiva, o sorriso. O maior remédio, o otimismo. A maior satisfação, o dever cumprido. A força mais potente do mundo, a fé. As pessoas mais necessárias, nossos pais. E a mais bela de todas as coisas, o amor. E é sobre essa perspectiva que eu gostaria de terminar, que a gente consiga amar mais. E amar é uma forma de também ampliar o nosso bom humor. Um grande abraço a todos, eu espero que vocês estejam comigo no próximo encontro e nós falaremos da palavra ser. A palavra escolhida? Coragem. Um grande abraço, até lá!